Fala galera, e aí? Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar com o nosso estudo de nosso lar? Estão preparados? Estamos na reta final, hein? Muito bom, passo rápido. Hoje vai ser a nossa nona aula e nós vamos estudar dos capítulos 41 até o 45, tá certo? Sem mais delongas, vamos partir logo para o nosso estudo. O capítulo 41, Convocados à Luta, né, que é o nome dele, vai falar justamente do momento em que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Como eu já expliquei numa aula anterior, o ano era 1939 e estava começando a Segunda Guerra Mundial e toda a colônia estava bem tensa, porque não sabia as consequências daquela guerra, imaginavam que iam ser consequências bem catastróficas e estavam naquela expectativa, será que o Brasil vai ser atingido? O que vai acontecer? Enfim, André estava nas câmaras trabalhando junto com o Tobias e com o Narciso e conversando com um outro trabalhador lá das câmaras. E ele falava justamente das consequências que ficam para um país que resolve guerrear, né? Que são consequências assim graves e longas, né? O país fica ali sofrendo durante muito tempo por conta, né, dessas atitudes de guerra e tal. E quando eu li isso, me lembrei muito do Brasil, que lá em 1500, né, escravizou vários negros, matou vários índios, né, os nossos colonizadores, né, quem estava no comando na época. Então, quantos anos nós ficamos ali escravizando, matando negros, vendendo nos mercados parte de índios, né, perna, braço. E as consequências nós vemos até hoje, né? Nosso país, apesar de ser um país muito rico, sofre intensamente assim com corrupções, com desvios de dinheiro, com falta de honestidade por causa, né, das pessoas que estão no nosso, que estão à frente do nosso governo. Então a gente vê essas consequências e a gente pensa, poxa, por que que nosso povo está passando por isso? Muito se deve ao nosso passado comprometedor, onde nós fomos corruptos, fomos ladrões, e as consequências a gente vê até hoje. Então, para um país que gera guerra, que faz guerra, que ataca outras nações, as consequências também vão vir durante muito tempo. É isso que estava conversando, né, André e um outro trabalhador das câmaras. Então, estavam lá, né, trabalhando até que se ouve um clarim, como se fosse um sino, um barulho bem alto, que durou mais ou menos 25 minutos, bastante tempo. E aquele clarim só soava em situações muito graves. Então, o que tinha acontecido? A guerra estava ali a todo vapor. Outras colônias, inclusive, necessitavam ajuda, pediam auxílio de todos os colaboradores possíveis para tentar ajudar os desencarnados que vinham assim, ó, em massa, desencarnes coletivos assim de um dia para o outro. Então, o clarim soou. André ficou bem surpreso, ele é relativamente novo ali na colônia, né? E o Tobias leva ele para o lado de fora para ele observar o que iria acontecer no decorrer ali do soar do clarim. E aí ele percebe que várias pessoas saíram das suas áreas de trabalho também. Todo mundo rumo ao Ministério da Comunicação, onde eles poderiam dar alguma outra notícia. Sabiam que o clarim era algo grave que estava acontecendo, né? As Américas provavelmente estavam sendo atacadas. Mas lá no Ministério da Comunicação talvez eles dessem mais alguma informação. Então eles caminharam até lá e viram que várias pessoas estavam caminhando também. E aí Tobias falou, André, observa aí a conversa dos que estão aqui passeando. E André começa a observar, e no primeiro grupo que ele para, as pessoas estavam preocupadas. Fala, poxa, um falando, né? Poxa, no Ministério do Auxílio nós já estamos com tanto trabalho, o que vai acontecer agora? Será que vai dobrar a nossa carga aí? Aí outro responde, e o Ministério da Regeneração? Que mal estamos dando conta do que já tem. Como é que vai ser isso agora? O que vai acontecer? Nosso trabalho vai aumentar? Era o primeiro grupo, né? Seguindo, mais adiante, ele observa uma dupla, dois homens conversando e um bem aflito, falando assim, será que isso vai aumentar a nossa carga de trabalho? Ele estava muito preocupado com isso, né? A grande maioria estava com essa preocupação. Será que isso vai aumentar a nossa carga de trabalho?
E um outro que parecia ser mais sereno, né? Falou assim, mas se aumentar isso é uma coisa boa, porque o trabalho é sempre uma bênção. Vamos aproveitar aí a oportunidade que nós temos de servir e servir sempre mais, né? Ele estava preocupado, o primeiro, se a calamidade ia chegar ali até nosso lar, né? E esse outro fala que não é motivo de precipitações, que esperasse o momento certo, que tudo ia ser esclarecido, tudo ia ser resolvido. Seguindo mais adiante, ele vê uma conversa de algumas mulheres, e aí uma falando assim, será que já chegou até Portugal essa guerra? Eu não posso esperar, não está na hora do fulano voltar. Fulano era seu ex-marido. Não está na hora do fulano voltar. Tomara que essa guerra não chegue lá em Portugal. E aí uma das suas amigas falou assim, mas e se ele desencarnar, qual o problema? E ela fala, eu tô com medo dele me procurar na condição de esposa e eu não suporto ele. Não suporto mais. Quero paz aqui no mundo espiritual. E aí Tobias, né, fala com a André, olha, ela tinha um companheiro perverso e está com medo dele retornar e procurá-la. E aí uma das amigas fala assim, não, fica tranquilo, ele vai ser barrado lá pelo umbral, fica de boa aí. E aí várias pessoas, né, preocupadas e conversando e rumo lá ao Ministério da Comunicação. Até que de repente, eu vou até ler, porque é uma fala bem enérgica do ministro Esperidião, que era um ministro lá da comunicação. E ele fala assim, né, ele fala assim, irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade, no trabalho silencioso em nossos postos. Então ele se fez ali presente, a sua voz saiu bem alta. Ele falou, olha, nada de preocupação, nada de ansiedade, atendamos ao clarim do Senhor e trabalhamos em silêncio. Depois desse aviso aí enérgico do ministro, cada um voltou para suas salas de trabalho para continuar a tarefa, porque independente do que acontecesse, claro, era uma preocupação justa, né? O que estaria acontecendo com o planeta? Porém, não cabia nada assim naquele momento a ser feito, além do que já estava sendo realizado, né, por uma equipe especializada de atendimento e tudo mais. O que cada um podia fazer naquele momento era continuar o seu trabalho, porque tinha muitos aflitos precisando de ajuda ali em nosso lar, né? Então esse é o nosso capítulo 41. No capítulo 42, a palavra do governador, nós vamos ter oportunidade, André vai ter oportunidade de ter pertinho ali dele o governador de nosso lar, o próprio, que tinha planejado fazer no domingo uma palestra lá nos locais do Ministério da Regeneração, uma palestra voltada justamente para esses servidores da regeneração, porque seriam ali a linha de frente naquela guerra que se iniciava, né? Então, André foi convocado para ajudar nos preparativos, foi convocado ali para limpar o salão onde aconteceria, né, a preleção do governador. E ele, conversando com Narcisa, ela fala que entre as providências que iriam ser tomadas, uma das mais importantes seria a prevenção do medo. André fica, né, surpreso, assim, ela fala que, inclusive, o medo seria tratado com uma importância ainda maior do que os próprios serviços primordiais ali da enfermagem. E ela fala pra gente o seguinte, vou ler porque... olha só. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Ela fala sobre o medo, ela fala assim, talvez estranhe como acontece a muita gente a elevada porcentagem
de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Então, ela fala que, né, eles precisariam ter um estudo a respeito do medo, mais do que as próprias lições da enfermagem. Porque quando fossem à Terra, né, para tentar ajudar os encarnados que estavam vivendo aquele momento ali de guerra, um grande mal seria o medo, que inclusive é mais contagioso do que várias moléstias. O medo. O medo pode inclusive atrapalhar uma encarnação. É o que ela fala aqui. Eu sou uma pessoa medrosa, vou confessar para vocês. Eu sou bem medrosa. Uma coisa é a gente ter um medo saudável, vamos dizer assim, um medo comum, né? Um medo comum. Outra coisa é nós vivermos somente no medo, medo de tudo, sabe? Aquele pânico sempre, aquela palpitação. Isso prejudica. Prejudica a nossa saúde, inclusive. Prejudica a nossa encarnação. Somente através da calma é que vem a cura, é que vem a tranquilidade necessária para resolver certas questões. Então, vamos tentar trabalhar em nós isso, o medo. Tenhamos um medo saudável. Tudo em excesso faz mal. O medo, então, segundo Narcisa, prejudica vidas mesmo. Então, naquele momento, eles iam fazer um treinamento contra o medo, que poderia se alastrar, que poderia contagiar todo mundo, né? Uma pessoa com medo falando com a outra vem com aquela angústia também. Muito tem a ver com o momento que nós vivemos também, né? Dessa pandemia, dessa doença aí, matando milhares de pessoas. E a gente tem que ter as nossas preocupações, as nossas cautelas, até um pouquinho do nosso medo saudável, mas em excesso faz mal. Não podemos parar de viver, não podemos só pensar nisso e procurar notícia disso e assistir só sobre isso e ficar em pânico. Não. Isso gera distúrbios, né? Gera distúrbios, gera falta de tranquilidade, perturbações. Gera perturbações isso. Então a gente precisa ter o controle até disso. Né? Nos preocuparmos na medida correta. Né? Porque como eu já falei no outro curso, né, de perturbações espirituais, a cura vai vir quando a espiritualidade quiser que ela venha. Né? Então, é isso, né? Tenhamos cuidado aí com o medo. Então, gente, eles prepararam todo o ambiente ali para o governador e quando chegou a hora, estavam lá mais, né, várias pessoas, só no coral que cantou, tinha mais de 2.000 pessoas. Então, era muita gente ali no salão. E aí, eis que entra o governador. E André fala que era um homem alto, magro, com os cabelos bem branquinhos, ele estava com uma túnica. Demonstrava ali a sabedoria de uma pessoa mais velha, mas a energia de um jovem. Então, ele tinha um semblante bem sereno, porém enérgico. E aí ele se sentou junto com os 12 ministros da regeneração. E aí ele começou a falar, e André fala que eram coisas tão profundas que ele nem conseguiria descrever aqui pra gente. Não, ele não conseguiria colocar no papel de tão intenso que foi. No finalzinho da sua preleção, ele se dirige especialmente aos trabalhadores da regeneração, e isso André coloca pra gente. E ele fala que tempos difíceis iriam vir, mas que todo mundo mantesse a serenidade, a calma, a atenção ao dever, ao trabalho, que eles precisariam de 30.000 servidores para atuarem ali na linha de frente, né, contra as investidas do mal que iriam, né, aumentar por conta da vibração do planeta que ia baixar muito. Então, 30.000 servidores ali da regeneração precisariam, né, que não ficassem preocupados em descansar, que tivessem muita renúncia com esse perfil. E ele convoca esses trabalhadores, né, para a tarefa, para o serviço.
dá uma informação muito interessante, falando que em nosso lar tem mais de 1 milhão de habitantes. É uma informação que a gente só vê aqui nesse capítulo. Então, nosso lar tem mais de 1 milhão de habitantes e todo mundo precisaria redobrar as preces, a vigilância, porque era realmente um momento difícil, mas que todo mundo encarasse como uma oportunidade de trabalhar mais. Trabalhar nunca é demais, né? Nunca é demais. E aí ele encerra a sua palestra, deixa todo mundo muito emocionado e com vontade de servir para que aquela situação, né, aquela guerra que o planeta vivia, passasse o quanto antes. E esse foi o nosso capítulo 42. O próximo é o capítulo 43, em conversação. Esse capítulo ele está reservado para o que acontece logo depois da palestra do governador. E todo mundo estava com muita vontade de trabalhar, como eu já falei. E várias pessoas, né, centenas de trabalhadores estavam ali se alistando, vamos colocar assim, se alistando para fazer parte dos 30 mil que estariam na linha de frente contra a guerra. E aí, adivinha quem queria integrar esse grupo aí dos 30 mil? Isso mesmo, o nosso querido André Luiz. E aí ele vai falar com Tobias, que era o seu chefe imediato, né, digamos assim. Vai falar com Tobias que ele queria se alistar também. E aí Tobias fala, calma, André, você ainda é novo na tarefa, acabou de chegar. Veja você, 30 mil pessoas vão sair aqui da nossa colônia para poder trabalhar ali mais intensamente, né, próximo à terra. Imagina o quanto de trabalho que nós vamos ter aqui, né, para quem fica. Fique calmo, contente-se apenas em se inscrever aí no treinamento contra o medo. Vai ter um treinamento contra o medo, gente. Contenha-se com isso por enquanto. E aí André ficou desapontado, mas entendeu a situação. Realmente ele era muito novo na tarefa ainda. Com certeza as pessoas iriam presenciar cenas terríveis, né? No campo de batalha e tudo mais. Bom, então Lísia chega, Lísia estava lá assistindo a palestra também, né, do governador, e ele chama André, pergunta se ele conhecia o ministro. Gente, é um nome. Vocês me perdoam, eu tô lendo bastante hoje, mas é porque essa reta final tem coisas que a gente quer colocar exatamente como está no livro. E o ministro era Benevenuto. Benevenuto é o nome do ministro. Ele era o ministro da regeneração. E Lísias perguntou se André o conhecia, ele falou que não. E Lísias resolveu apresentá-los. Então ele chega até lá e esse ministro estava conversando sobre a situação do planeta, né? Ele tinha ido há pouco tempo até os campos de batalha para tentar auxiliar junto com outros trabalhadores do nosso lar e ele estava narrando algumas das coisas que ele viu, né? E ele fala que a situação estava muito triste, que qualquer tentativa de auxílio estava sendo quase que em vão, porque os que estavam desencarnando estavam completamente desesperados, muitos ainda estavam achando que estavam guerreando. Os encarnados não estavam ajudando em nada com as suas com vibrações positivas, com prece, porque estava todo mundo envolvido no medo. Não é natural, né, gente? No meio da guerra. E, na verdade, eles mais consumiam a energia dos espíritos do que prestavam qualquer auxílio. Então, ele narra que nos campos de batalha, na parte espiritual, era uma verdadeira treva, assim, eram coisas que nós nem conseguimos imaginar. A parte espiritual de um campo de batalha. Nós nem conseguíamos imaginar. Que os militares que morriam, né, sim, eles, quando se davam conta do que tinha acontecido, e os espíritos vinham tentar auxiliar, eles fugiam, porque estavam envolvidos num ódio, naquela sede de matar, de vingança, então, completamente loucos. Né? Cenas tristes, assim, no campo de batalha. E ele narra que uma pessoa até comenta, né, poxa, mas a Europa é tão envolvida nisso, eles são tão avançados em certos setores. E aí o ministro Benevenuto fala, mas não tem preparação religiosa alguma. Não tem preparação religiosa. São avançados nas tecnologias e tal, nas artes, mas a religião, né, poucos realmente têm ela dentro do seu coração. Fazem o que convém por fazer, mas uma mudança assim no comportamento, na moral, não tem. E um fala assim, mas o espiritismo não surgiu lá? E aí? Não pode ajudar?
E aí o ministro responde, o Espiritismo é a nossa grande esperança no futuro da humanidade, porque é o Consolador prometido por Jesus. É Ele que vai trazer novas ideias e talvez um despertamento para os nossos irmãos encarnados. É a nossa grande esperança. Essa doutrina espírita, que nessa época, né, 39, tinha surgido há pouco tempo, né? Tinha surgido ali em 57, né, 1857. Então era uma coisa bem nova. Então, esse é o nosso capítulo 43 e o próximo é o 44, que se chama As Trevas. Muito bem, então André Luiz estava ali conversando com o seu best friend, Lísias, e ele estava muito feliz, né? André estava sentindo que depois daquela palestra do governador, estava todo mundo com uma vibração muito positiva, todo mundo com uma energia diferente, né? E ele fala com Lísias sobre isso, e Lísias fala que a gente pode observar, inclusive aqui na Terra, quando temos pessoas, né, que estão ali reunidas numa comunhão de pensamentos, a energia é diferente. Quando estamos num ambiente ali de alegria, de amizade, de fraternidade, a gente sente isso dentro de nós. E o contrário também acontece. Se estamos vivendo, né, momentos de tristeza e compartilhando com outras pessoas essa situação, a vibração ela baixa muito, né? A gente consegue sentir isso. Lísias fala que a pessoa vive aquilo que ela produz para si. Se é uma pessoa que só produz pensamentos tristes, pessimistas, essa é, é a vida dela. É isso que ela vai levar para o outro, é isso que ela traz no seu lar. Agora, se ao contrário, se é uma pessoa alegre, sabe quando você encontra aquela pessoa que você dá um abraço, chega a se sentir uma energia diferente? É por causa disso, a pessoa ela tem uma energia diferente. Entende? Eu fico pensando muito nas nossas cantatas, nos nossos eventos que a gente realiza no centro, onde, gente, a energia é diferente. É porque tá todo mundo ali com o mesmo pensamento, né, com aquela comunhão de sentimentos. Então, a gente sente dentro de nós que algo está ali diferente no ar. Né? Eu lembrei das nossas cantatas, dos nossos eventos, nossas apresentações de coral, de teatro. Né? É um momento realmente muito especial. A festa da evangelização, enfim, né? Então, gente, nós temos que tentar. É difícil, né? Nós temos que tentar ser, né, pessoas assim positivas, alegres, na maioria do tempo. Né? Sempre vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas vamos tentar cultivar essa atitude dentro de nós. Mesmo que há momentos tristes e eles existem, né? Pelo menos uma vez por semana tem ali uma situação triste, um momento difícil que a gente precisa encarar. Mas mesmo diante dessas situações, o que a gente precisa ter? A gente precisa permanecer serenos, né? É isso que Lísias fala pra gente. E aí, André, lembrando-se de uma passagem ali da palestra do governador, ele falou de trevas e umbral, como se fossem dois lugares diferentes. E aí, André faz esse questionamento, porque do umbral ele conhecia muito bem, né? Inclusive tinha passado ali 8 anos no umbral. Mas daquela trevas ali ele não tinha notícias. E aí Lísias esclarece que trevas eram os locais, né, das mais profundezas aqui do nosso planeta, onde estavam espíritos com condições muito difíceis. Era um local realmente mais pesado, mais denso, com energias muito sinistras mesmo. Então, as trevas eram regiões mais inferiores do que o umbral. Tá certo? Então, nós temos o nosso planeta Terra, o umbral começa aí na crosta terrena, logo depois tem nosso lar, que é uma colônia de transição, e outras tantas colônias de transição, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E né, nas regiões mais densas, né, nos abismos, nós temos as trevas, que está destinada a espíritos que são mais difíceis. O umbral é para aquelas pessoas que não entenderam o significado da vida que terrena, que era para se dedicar, para cultivar valores espirituais, pessoas materialistas, pessoas muito apegadas ali ao que ela tinha, né? Materialistas, né? E já as trevas são destinadas para espíritos, né? Que foram ali
criminosos terríveis, assassinos, coisas desse tipo, entre outros, né? Entre outros. Então, Lísias esclarece isso e fica tudo resolvido na cabecinha de André. Muito bem, capítulo 45, no campo da música. André estava firme e forte trabalhando, e aí Lísias fala que ele precisava dar uma relaxada, estava trabalhando demais, tinha que ter momentos de distração, né, de conversar e tal. E aí ele sugere a André que eles visitem juntos o campo da música, que ficava ali nas redondezas do Ministério da Elevação ou Esclarecimento. Agora vocês me pegaram. Esclarecimento, elevação, tava certa. Lá no Ministério da Elevação. E aí ele fica receoso, né? Poxa, mas eu preciso trabalhar. E aí Tobias fala, não, André, vá, né? Se distrai um pouquinho. Só que no fundo André, ele sentia falta das câmeras. Ele tava acostumado com ir todo dia trabalhar, cuidar dos doentes, ver Narcisa. Então ele sentia falta quando ele estava longe. Ele, até nos momentos dele de descanso, muitas vezes ele continuava ali nas câmaras para deixar algum doente mais confortável ou fazer uma limpeza em algum local que estivesse sujo. Ele tinha esse comportamento, ele gostava de zelar ali pelo local que ele trabalhava. O André estava um novo homem, né, gente? Nossa, que mudança. Para melhor, né? Para melhor. E aí, depois de muita insistência, ele atende ao convite de Lísias para que juntos eles fossem até o campo da música, acompanhado de alguns amigos de Lísias, e lá ele encontraria a sua noiva. E aí ele fala para André, estou ansioso porque você vai ter a oportunidade de conhecer a minha noiva. E aí André fica intrigado, né? Ele, olha, eu não imaginava que teriam noivados aqui no plano espiritual. E Lísias responde, mas como não? Se o amor é algo entre duas almas imortais, se é algo que pertence ao espírito e não aquele corpo de carne e osso que morre tão fácil. O que faz sentido? O que faz mais sentido? A gente contemplar e o nosso amor aqui nessa esfera ou lá, né? Que é uma esfera passageira. E fazia muito sentido isso, né? Fazia muito sentido isso. Muitos pedidos aconteciam, inclusive, lá no Bosque das Águas, que nós já estudamos aqui, né, lá em um capítulo anterior. Então, existiam noivados, existiam casamentos, e Lísias esclarece que era uma coisa lindíssima, porque não tinha nenhum véu, nada assim obscuro, não tinha interesse em questões materiais, era simplesmente um amor que duas pessoas iam comungar. Então, tinham noivados, tinham casamentos, quem quer renovar os votos, podem ficar tranquilos, né? No plano espiritual tem tudo isso sim. E a Lacínia, que era noiva de Lísias, e ele já estavam juntos há muitas encarnações, eles tiveram muitas quedas. Lísias fala que a maioria por conta dele, que agia com muito instinto, se valendo ali da posição de homem, das facilidades que decorrem dessa questão, né, da masculinidade, de poder fazer tudo, de poder ficar com outras mulheres, porque se hoje ainda existe isso, vocês imaginam naquela época, né, de 1800, início de 1900. Então, muitas quedas decorrem ali ao comportamento de Lísias. Ele não chega a falar de traição nem nada do tipo, não. Mas pela maneira que ele coloca, dá a entender que ele teve uns impulsos assim, antifraternais com a sua companheira. Então, eles precisariam retornar, porque os débitos deles para com o planeta Terra eram muito grandes. Então, em 30 anos, eles reencarnariam. Então, eles estavam tentando, naquele meio tempo, juntar ali bônus hora suficiente para construir uma casinha deles. Então, chegando lá ao campo da música, Lísias gentilmente paga os ingressos. Tem que pagar para entrar, gente. Paga como, Camila? Qual que é o dinheiro lá? O dito dinheiro de nosso lar. É o bônus hora. Então, Lísias paga a entrada, André vai, entra e fica assim muito surpreso. Era um local lindo. E ele fala que tinha tanta gente assim circulando, e no cantinho um grupo cantando músicas lindas, e no centro outro grupo cantando coisas mais lindas, e no canto ali
violinos e pianos e harpas. Incrível. Árvores que não existem aqui na Terra, imensas, cobrindo todo o local, pássaros, flores lindas, aquele cheiro assim maravilhoso o tempo todo. E as pessoas que estavam transitando, nenhuma falava coisas chulas, era todo mundo conversando só sobre coisas boas. Todo mundo, e eram muitas pessoas, milhares de pessoas. Todo mundo sorrindo para André, todo mundo com aquela fraternidade. Uma sensação como se estivesse realmente ali no paraíso. André não consegue nem descrever o que estava acontecendo ali, porque era uma comunhão de pensamentos tão grande, de sentimentos, de valores, que era difícil não se emocionar. E lá estava, no campo da música. A dona Laura até adverte antes, falando que ia ter um novo frequentador, porque quem fosse lá, era difícil não ficar ali fazendo várias visitas, porque era um ambiente muito, muito especial. E aí, Lacínia chega acompanhada de duas irmãs, né? E aí, Lísias fala que André tinha que fazer ali as honras de cavalheiro. André fica preocupado. Poxa, mas eu tô comprometido com Zélia, Lísias. E Lísias fala, que isso, André? Ninguém tá falando para você deixar de ser fiel ali à sua esposa, mas você não sabe mais como tratar uma pessoa como irmã? É só isso. E aí André fica todo desconcertado, as meninas chegam, e aí eles vão conversar aí no próximo capítulo, que é, né, a nossa próxima aula, que vai ser a última aula desse livro incrível, fantástico, que é Nosso Lar, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na aula que vem nós encerramos esse livro. E claro, e aí, vai ter continuação, Camila? Vamos seguir a saga aí, André Luiz, com Mensageiros sendo o próximo? O que vocês acham? Claro, né, gente? Se depender de mim, a gente fica aqui, ó, para sempre. Enquanto eu estiver com vocês, estaremos estudando a doutrina espírita. Beijo e até a próxima, se Deus quiser.